Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, aluno vai cair na prova. Vamos aqui à nossa aula 11 de correção de exercícios, começando pelo exercício número 1, evidentemente, exercício do Enem. Vamos ler o texto, né? Exercício do Enem tem que ter texto. Após o retorno de uma viagem a Minas, onde Pedro I foi recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondida com cacos de garrafas jogadas das janelas. Noite das Garrafadas, né? Um momento clássico da nossa história. Os anos finais do primeiro reinado se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela que, final do primeiro reinado, então, né? É isso que ele está tratando aqui, que mostra que esse exercício ele trata exatamente do período da aula, né? O primeiro reinado como um todo. Estímulo ao racismo, apoio ao xenofobismo, nada a ver com o texto. Crítica ao federalismo também não. Repúdio ao republicanismo, nada a ver. Ninguém está falando de república. Letra E, né? Questionamento ao autoritarismo do Pedro I, visto que ele era visto como visto que ele era visto é horrível, né? Já que ele era visto como um imperador autoritário devido ao poder moderador, né? Quarto poder. Número 2, da Instituto Federal da Bahia. Neste país que se presume constitucional e onde só deverão ter ação poderes delegados responsáveis, acontece por defeito do sistema que só há um poder ativo onímodo, onipotente, perpétuo, superior à lei e à opinião, e esse é justamente o poder sagrado, inviolável e irresponsável. Crítica apresentada pelo Manifesto Republicano de 1870 pode ser associado ao quê? De novo, a gente vai estar falando de autoritarismo aqui, né? O Manifesto Republicano vai estar criticando o poder moderador. Logo, letra B ali, ó. Aos amplos poderes, aos amplos e limitados poderes garantidos ao imperador pelo poder moderador. Que é uma crítica ao sistema de governo em que o imperador podia fazer basicamente o que ele quisesse, né? Vamos lá, número 3. Então, número 2 é B. 3, de novo, da mesmo lugar, né? Federal da Bahia, Instituto, né? Na universidade. Diz lá: os negros livres e libertos preocuparam aos observadores do acaso do Império Português no Brasil, mas foi sobretudo pensando nos escravos que eles distinguiram a atuação de um partido negro. Um anônimo informante da coroa portuguesa escreveria numa data entre 1822 e 1823. Embora havendo no Brasil, aparentemente, só dois partidos, existe também um terceiro, o Partido dos Negros e das Pessoas de Cor, que é o mais perigoso, pois se trata de do mais forte numericamente falando. Tal partido vê com prazer e com esperanças criminosas as dissessões existentes entre os brancos, os quais dia a dia têm seus números reduzidos. A denúncia da existência de um perigoso partido negro no contexto da luta pela independência da Bahia pode ser explicado pela. Ele está falando do contexto da guerra de independência ainda, né? Letra A. A ameaça dos negros escravizados e libertos de se revoltarem contra os brancos e lutarem pela continuidade do domínio lusitano. Que o final não dá, né? Eles vão lutar para se manter escravizados pelos portugueses. Letra B. Existe uma organização partidária de negros livres e escravizados que regulava as ações conjugadas em toda a colônia pela extinção do trabalho escravo. O problema é que não tinha um partido real, né? Ele está falando de partido no sentido de grupo político e tal. Agora, uma coisa organizada que regulava ações, isso aí não existia ainda. A letra C, participação de grande número de escravizados e negros livres na Guerra de Independência do Brasil, que poderia evoluir para uma luta contra o regime de escravidão. Certo? A C está correta. C de correto.
D. Ameaça de união entre as organizações anti-escravistas brasileiras e os grupos revolucionários que estabeleceram uma república de negros no Haiti. Não vai ter união entre brasileiros e haitianos nesse caso. E a letra E última deste exercício: aliança firmada entre negros libertos e os portugueses contra os proprietários de terras brasileiros, que poderia resultar num decreto do governo lusitano extinguindo o trabalho escravo na colônia. Né? Isso não vai levar muito tempo para acontecer. Nem vai ser Portugal que vai acabar com a escravidão no Brasil, né? Vai ser o próprio Brasil. Número 4 da FUVEST. Questão complicada essa aqui da FUVEST. Considerando-se o intervalo entre o contexto em que transcorre o enredo de Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio Almeida, e a época de sua publicação, é correto afirmar. Então, ele está perguntando de um clássico aqui da literatura brasileira, né? Memórias de um Sargento de Milícia, que se passa no Brasil, evidentemente, e foi publicado por volta de 1853, né? Período do Segundo Reinado, uma coisa mais consolidada. Mas ele está perguntando sobre o enredo ali também, né? O enredo se passa ali, pensar uns 30 anos antes, talvez. Por aí, ele não dá uma data certa, mas ele está tratando ali do período ou um pouquinho antes da independência ou logo após a independência, e por aí vai. Leia lá a Memória de Serviço Milício, mas não cai no vestibular, é um livro da hora, romântico. Não no sentido de romântico, de romancista, né? Um livro da corrente literária do romancismo. Letra A. Reforma e crise do Império Português na América. Não, não tem reforma. B. Triunfo e uma consciência nativista e nacionalista da colônia. Não, não, ele não trata de nacionalismo nessa obra. C. Independência do Brasil e formação de seu Estado Nacional. D. Consolidação do Estado Nacional e de crise no regime monárquico brasileiro. Não fala de crise na monarquia. O começo até estava bom. Proclamação da República também não. Proclamação da República é bem depois da publicação do livro. Então, letra C. Mas é um texto, uma pergunta aqui no caso, que exige que você tenha conhecimento da literatura e da história, né? Em conjunto. Número 5. Um elemento importante nos anos de 1820 e 1830 foi o desejo de autonomia literária, tornando mais vivo depois da independência. O romantismo apareceu aos poucos como um caminho favorável à expressão própria da nação recém-fundada, pois fornecia concepções e modelos que permitiam afirmar o particularismo e, portanto, identidade em oposição à metrópole. Tendo em vista o movimento literário mencionado no trecho acima e seu alcance na história do período, é correto afirmar que letra A fala de nacionalismo impulsionado na literatura com a vinda da família real em 1808, quando houve a introdução da imprensa no Rio de Janeiro e os primeiros livros circularam no país. Nacionalismo, não. Não, não tinha nacionalismo porque o Brasil nem era um país livre. Ainda era pensar em nacionalismo, que é um outro conceito, né? Mas enfim. Indianismo ocupou um lugar de destaque na afirmação das identidades locais, expressando um viés decadentista e cético à civilização dos trópicos. Não, não. Letra C. Os autores românticos foram importantes no período por produzir uma literatura que expressava aspectos da natureza, da história e das sociedades locais. Aí sim, letra C de correto. Letra D. A população nativa foi considerada a mais original dentro do romantismo e graças à atuação dos literatos indígenas passaram a ter direitos políticos que eram vetados aos negros. Então, não, né? Não foi o romantismo que fez indígenas se libertarem e ganharem direitos políticos. Não foi. Seria até bonitinho se tivesse sido a história, né? Mas não foi. A população local inexistia durante o período em questão. Como assim inexistia? Ou não tinha brasileiros? Não, né? Letra C é correta. E a 6 e última, tem um gráfico, né? E aí te questiona, o gráfico fornece elementos para afirmar o que com relação à parte social durante a formação do primeiro reinado. Aí tá ali, ó, variação de quantidade de navios negreiros que atracaram no porto do Rio de Janeiro. Primeiro reinado é de 22 até 31. O que você pode afirmar com relação à parte social? Até o antepenúltimo ano ali, ao que me parece, do antepenúltimo ano do primeiro reinado, você vê um crescimento vertiginoso do número de navios negreiros que estavam chegando no Rio de Janeiro.
que mostra a escravidão crescente no Brasil neste período. E, enfim, isso é um fato. No final, dá uma caída, né? Tem uma queda ali vertiginosa também. Até perdem-se 40 navios, né? Mais ou menos. Mas por quê? Porque a turbulência política atrapalha os negócios, né? Independente do negócio, até mesmo escravidão. Mas é isso que o gráfico mostra. No geral, mostra a dependência do Brasil da escravidão, o crescimento do número de escravos que chegou no Brasil ao longo do primeiro reinado, até o momento de turbulência política, onde aí tem uma pequena queda e, por consequência, diminui-se um pouco a quantidade de navios, mas mantém-se a dependência, né? De qualquer forma, em 1831, ou 30, né, que é o final do gráfico, ainda chegavam no Rio de Janeiro mais navios negreiros do que lá na independência em 22, né? Ainda chegava mais. Então mostra como cresceu, né, a quantidade de escravos sendo colocados para dentro do Brasil neste período. E é por aí que você deve responder nessa número 6. Se você chegou até aqui no vídeo, você é um guerreiro. Saiba que semana que vem coisas boas vão acontecer nesse curso. E deixa um like, deixa um comentário ali falando que, sei lá, Taborda é narigudo. E semana que vem a gente vai se ver mais de perto. Não presencialmente, né? Também não se afobe tanto. Satisfação inenarrável. Até semana que vem. Grande abraço. É nóis. Vamos aí.